Bom dia, Alan. Bom dia, Jake. Satanás. Bom dia, querido. 2 cafés, é? Tem uma amiga lá em cima? Tem sim. Charlie, não vai dar tempo pro café, então... Ah, olá. Olá. Chelsea, essa é a minha mãe. Mãe, essa é a Chelsea. Prazer em conhecer. O prazer é todo meu. Bem-vinda de volta ao país. Obrigada. E onde eu estava? O Charlie disse que você tinha uma casa na Itália Sabe, meu amor, às vezes quando eu bebo, eu invento umas histórias, então... Deixa pra lá. Oh, mas que belo anel de noivado. Obrigada. O seu noivo sabe desse aqui? O meu noivo é esse aí. Quer que eu coloque seu café pra viagem? Não contou pra sua mãe que estamos noivos? Se ela não tivesse me vendido a casa, ela nem ia saber onde eu moro.